Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Pamela da Ipoli e a gente fez uma entrevista com o pessoal da Telecom Parktech, então fiquem ligados aí. Bom, eu me chamo Carlos Eduardo, eu faço engenharia de telecomunicações na Poli e eu estou estudando aqui na Telecom Paris e aqui eu estudo inteligência artificial com processamento de sinais e economia também. Meu nome é Gabriel, eu sou do ano de 2016, da USP São Carlos. No Brasil eu faço engenharia elétrica com ênfase em eletrônica e na Telecom Paris eu faço sistemas embarcados e telecomunicações. Então, gente, já que vocês já se apresentaram, vamos já começar para a entrevista, né? E antes de falar sobre o intercâmbio de vocês, vamos falar um pouco sobre o período da escolha de vocês. Como foi esse processo para vocês escolherem a França, no caso, como o país que vocês queriam fazer o DD, ou até mesmo a Universidade de Telecom? Quais os critérios que vocês mais estabeleceram e quais vocês consideram mais importantes? Para mim, primeiramente, no meu primeiro ano, em 2016, da Poli também, eu estava em dúvida em relação à Alemanha e à França, e eu acabei escolhendo a França por uma questão de idioma mesmo, eu achava muito difícil aprender alemão em tão pouco tempo. Então foi a França, e também a relação da Poli com a França é bem forte em relação aos números de faculdades disponíveis para fazer o duplo diploma. E também a França ela é bem forte em engenharia elétrica, né? Essa era a visão que eu tinha no Brasil na época. Bom, foi esses motivos pelos quais eu escolhi a França. Por algumas razões similares do Cadu, principalmente que eu já tinha interesse em aprender francês antes de entrar na USP. Então, morar na França ia me ajudar bastante a praticar o idioma, se eu começasse o curso de francês. E eu tinha um amigo um pouco mais velho que eu, que estudava na França na época, que fazia DD também. E ele sempre falava que o ensino era diferente no Brasil, era mais prático, mais voltado para o mercado. E acho que isso influenciou bastante a minha decisão também, de ter um método de ensino diferente do Brasil. Eu queria ir para a França, principalmente porque o meu irmão mais velho estudava aqui já. Ele é da Poli também, fez o DD aqui há 8 anos atrás. E é isso daí, caso eu não conseguisse a bolsa, ia ajudar nas condições financeiras. E também eu queria aprender o francês e a Telecom era bem famosa assim para a parte de ciência de dados, processamento de sinais. Depois que vocês escolheram, que aí vocês começaram a olhar as faculdades e para decidir que seria a Telecom, vocês analisaram um pouco da infraestrutura da faculdade, como que foi nesse processo? Como que é a infraestrutura da universidade que vocês escolheram? Eu vou falar um pouco a questão da Telecom, porque no nosso ano é um pouco diferente. O nosso campus, ele era em Paris, ele era realmente dentro de Paris mesmo, mas no nosso ano, depois do primeiro período, aliás, depois de 2 meses de aula, nós mudamos para Saclay, que é onde está a École Polytechnique, junto com a Central do Spelec, então foram todas as faculdades, estão indo todas as faculdades para lá, e com a nossa foi igual. Então, nós pegamos o prédio antigo da Telecom, em que tinha alguns problemas de... Era um prédio antigo, então tinha problemas de prédio antigo, mas era muito bem localizado. E fomos para Saclay, onde a localização é um pouco complicada em relação à mobilidade, digamos, em Paris, porque ele fica realmente muito afastado. Mas era um prédio extremamente novo, muito grande, com laboratórios muito bons, computadores realmente de qualidade, um bandejão muito bom também. Enfim, eu vou deixar os outros falarem também um pouco a visão deles, mas teve um pouco essa diferença e que teve pontos positivos e negativos. Na hora de pesquisar a faculdade, eu nem cheguei a olhar muita coisa tipo, sobre como era o RU, ou se tinha hospital universitário, se tinha acesso a psicólogo, por exemplo. Porque são algumas informações que no site não são muito evidentes, e depois que você chega aqui, por exemplo, ter acesso a um médico para te atender em emergência, um psicólogo, é mais ou menos padrão de todas as escolas. O que influenciou mais, acho que a minha decisão para decidir uma escola é que o sistema de ensino francês para engenharia, eles têm uma filosofia de te mostrar várias áreas, um pouco de cada coisa, e você, no final, ser um cara polivalente. E a Telecom tinha um pouco essa ideia de você ter várias áreas, só que dentro
da engenharia elétrica, de informática e tal, que é mais ligado ao que eu fazia no Brasil. Então, para mim e para uma École Centrale não faria muito sentido, porque eu não tinha interesse em ver mecânica de fluidos. E ver para telecom faria mais sentido, porque eu ia ver coisas de engenharia elétrica ou ciência de computação, que eu talvez não teria no Brasil, porque o meu curso não oferece, e aqui eu posso ter uma matéria ou outra, mesmo que não seja o meu foco. Eu sabia que, por exemplo, quando eu fiz o AE, e aí a própria a Telecom, ela fornece o seu alojamento, assim. Então eu sabia que eles falaram que porque o alojamento que eu peguei, ele era perto do primeiro lugar da Telecom, que era em Paris, e aí depois, como eles falaram, tipo, mudou para Palaiseau depois, e agora é 1 hora de trem, assim. Mas, tipo, não é tanto, assim. E aí, e como eles falaram também, tipo, o acesso a psicóloga, a doutora, o médico, assim, é meio padrão. Mas é isso, tipo, eu escolhi pela área da faculdade, é uma faculdade de engenharia elétrica, eles são bons nessas áreas, assim, então foi mais por isso, eu não cheguei a olhar a infraestrutura. Como vocês falaram no início também com a gente, é que a Telecom é um pouco, tem várias opções, né, de curso, assim, que vocês podem escolher, como o Cadu faz economia também, né? Então, se algum de vocês puder falar quais são os cursos que existem na faculdade. Como como a gente falou anteriormente, na Telecom existem vários diferentes cursos de diferentes áreas. Se eu não me engano, em número de filière, que a gente chama que são 14 no total. Alguém me corrija se estiver errado, mas eu acho que é isso. E tem diversos cursos, diversas áreas diferentes. Por exemplo, eu faço a parte de inteligência artificial com processamento de sinais e junto com economia. Né, todas as filiais são voltadas para uma parte que chama aqui numérique, que é parte digital, né? Então todas vão trabalhar com dados ou vão fazer análises numéricas dos problemas. E bom, é isso. Falando um pouco da minha, a gente mexe com bastante matemática da parte de processamento de sinais, bastante matemática, análise de frequência, tempo, né, que é o que a gente vê bastante também na Poli, processos estocásticos, séries temporais, então tem diferentes áreas na parte de processamento de sinais. E na parte de economia também, a gente vê desde base de economia até implementação em mercado financeiro, algumas aplicações, fazer análises estatísticas, voltadas para a economia. Então, na minha área, tem esses temas envolvidos. Tem, sim, as opções de telecom são bem variadas. Se você quiser fazer ciência de dados pura, você consegue fazer. Se você quiser fazer algo que é mais relacionado à física, você pode fazer telecomunicações e alguma outra filière. Se você quiser só programar, você pode fazer isso também. Então, dentro da ciência de computação, você tem várias opções de telecom, mas você ainda vai ter alguma exposição às outras áreas, inevitavelmente, porque tem matérias que são comuns. E, bom, do que eu fiz sistemas embarcados, e pelo menos do meu curso na USP São Carlos é bem diferente do que eu vi aqui, porque as matérias são basicamente labs com pouquíssima aula teórica. O professor dá uma introdução assim, de 2 ou 3 aulas no começo, e aí depois é só trabalho prático até o final. Então, para quem quer ganhar mais experiência, sei lá, escrevendo código em C ou C++, ou aprender um pouco de Python, você quer só colocar a mão na massa, é uma filière que eu recomendaria na Telecom, os professores são muito bons. E outra filière que eu fiz foi telecomunicações, que sinceramente deixa a desejar, assim, eu não achei tão diferente do Brasil. Na verdade, já achei em algumas partes até bem superficial o conteúdo. Acho que pelo sistema aqui ser praticamente bimestre, então você tem 2 meses para ver cada matéria, acaba sendo bem corrido. E aí eu acho que matérias que são práticas são favorecidas, porque você vai colocar muito tempo fora da aula para fazer os trabalhos. E coisas que são mais teóricas, tipo telecom, vai acabar ficando superficial e você não vai aprender tanto. São cursos que você poderia fazer no Brasil, que eu fiz aqui. Como eu tinha falado anteriormente, né, eu sou aproveitamento de estudos, então eu vou falar meio na ordem que eu fiz as filières. O primeiro período foi um período que quando eu vim meio perdido, né, eu não sabia quais filières, como que era cada filière, assim. Então, o primeiro período eu fiz umas matérias do CRENO-D, né, que é tipo
Eu não sei explicar isso, tipo, eu vou pedir pro Cadu explicar isso melhor depois, tipo, como que funciona as matérias do Crenodê. Mas o primeiro período eu fiz a matéria de MAC, as duas matérias de MAC, né? Que a MAC é a filial de Matemática e Processos Estocásticos, e aí eu recomendo realmente, tipo, principalmente pra galera da Poli, tipo, não fazer assim, porque é uma matéria que tipo, o pré-requisito da matéria é você saber, tipo, análise real e, tipo, análise funcional, que é ainda mais geral que análise real, muito bem, assim. Então, tipo, aqui na França eles têm um preparo, eles têm um nível de matemática muito avançado, assim. Então, tipo, se você realmente quiser fazer isso, você tem que começar a estudar, tipo, realmente matemática muito pesada. Por exemplo, na Poli eu sei que a gente pode fazer a matéria de análise real como optativa. Então, se você tiver feito, provavelmente, talvez pode dar certo para você. Mas, por exemplo, na primeira aula do curso, o professor já fala, se você não fez preparo, tipo, provavelmente é melhor você desistir dessa matéria que vai ser muito difícil para você. Mas aí depois eu passei para filiar, tipo, eu fiz as mesmas matérias do Cadu, que na verdade é no segundo ano, né, que é o que a gente fez agora, CIA, que é processamento de sinais de inteligência artificial, e ciência de dados são as mesmas matérias. Então, essa filial, ela é legal, assim, tipo, se você curte ciência de dados, inteligência artificial, tipo, você começa a ter a base de machine learning e tal, dos algoritmos e tudo mais. Então, é bem interessante. Mas aqui na França, eles, principalmente na Telecom, assim, que é uma grande école, eles focam bastante em matemática, assim, então não é tão forte quanto o MAC, que você não vai entender nada, assim, da anotação do professor, mas, tipo, com o que a gente tem de poli, tipo, a gente consegue entender, mas é bem difícil, tem que correr atrás, tipo, você tem que estudar realmente todo dia, assim, mas tem que correr atrás um pouco de análise real, porque tem bastante demonstração. E aí depois eu passei para a IMA. A IMA é a filial de imagem, que realmente é muito legal, tipo, a didática dos professores é realmente muito, muito boa. Tipo, toda aula, a professora, tipo, o professor o professor passa uma lista de exercícios que para fazer à mão, ela resolve com você. Então, realmente, IMA é uma filial que eu recomendo bastante, assim, para fazer. E eu também fiz IGR, que é a filial de computação gráfica, que aí, tipo, muda bastante de cada período. Por exemplo, num período você mexe com OpenGL, então você mexe com, tipo, fazer cena 3D, colocar textura, gerar objeto, assim, todos esses, quais algoritmos que vão fazer isso, assim, então, é bem legal, assim. Mas é como eles falaram, tipo, na Telecom você pode fazer coisas muito específicas, você pode fazer desde economia até essas coisas que eu falei. Então, realmente, eu acho que um conselho que eu posso dar é, tipo, se você for fazer Max, assim, principalmente se você for DD, que é, tipo, muito importante passar nas matérias, pensa bem, assim, antes de fazer. Explicando só um pouco o que é o Crenodê, né, para a galera que vai vir, que está pensando em vir para a Telecom Paris, aqui a gente é obrigado a fazer, na verdade, não é obrigado, mas todo mundo faz duas filières, só que você pode fazer só uma filière aqui. A ideia de filière, a gente pode entender como seria a ênfase na elétrica, né? Normalmente a galera da elétrica vem para a Telecom Paris, mas seria mais ou menos a ênfase. E aí você precisa fazer duas filières. E no meu caso, por exemplo, foi um processamento de sinais e economia. E tem uma terceira parte da semana, a terceira parte, que seria o Crenodê. E aí você faz matérias que normalmente são matérias comuns, né? Muita gente faz, de todas as filiais, e é de toda terça-feira. Então, a terça-feira inteira você vai fazer só essas matérias do Crenodê. Então, por exemplo, estatística e otimização. Otimização seria um pouco o cálculo numérico, que seria na Poli. Aqui a gente tem que fazer também, é obrigatório para quase todo mundo. Então, a gente, por exemplo, pega o primeiro período só para fazer estatística e otimização. Isso é o Crenodê e ele vai te acompanhar até o final do seu primeiro ano aqui, o segundo ano da Telecom Paris. A otimização é obrigatória para literalmente todo mundo, segundo ano. Então, você vai ser obrigado a fazer essa matéria. Em algum momento, você vai ter duas opções para fazer durante o ano, mas você vai ter que fazer. E o Fandangos tinha comentado sobre a importância de passar nas matérias para quem é DD. Isso varia bastante de escola. Então, se vocês estiverem pensando em algum outro processo seletivo para Central Lyon ou alguma outra escola, tem que ver com o pessoal dessas escolas também como são divididas as matérias durante o ano letivo e qual é a sua obrigação de passar. Mas na Telecom, você faz mais ou menos uns 74 créditos no ano.
e você tem a obrigação de passar em 60. Então tem assim, uns 14 créditos, mais ou menos, que você pode perder durante o ano, e uma matéria normal da sua filière vale 2,5. Então dá o quê? Umas 6 matérias, não, mais ou menos 6 matérias, assim, se você quiser fazer um pouco mais que 74, que você pode repetir. Só que é bem arriscado, assim, você começar a repetir matéria aqui, e não é tão difícil de passar. Então, não fiquem bitolados em, tipo, eu tenho que passar literalmente em todas as matérias, se eu for para Telecom, porque no final do ano, 60 créditos é tranquilo. Se você foi bem até 3/4 do ano letivo, é quase impossível, assim, não passar no final. O que vocês mais gostam, assim, da Telecom? Por ter escolhido ela, o que vocês diriam que mais gosta? E a faculdade também, a relação de vocês com a faculdade, ela tem uma proximidade maior com o aluno do que a Poli aqui? Então, o que eu mais gosto da Telecom, eu acho que uma coisa que eu não vejo na Poli, que é justamente o contato com os alunos do exterior, né? Então, 50% dos alunos da Telecom são de outros países, são estrangeiros, e isso é uma experiência realmente muito legal, né? Tem muito chinês, tem singapurianos, italianos, alemães, então tem gente de todo lugar do mundo aqui realmente, e isso é muito interessante para o desenvolvimento até da língua, né? Do inglês e do francês, como de experiências, enfim, realmente de vida. Outra coisa que eu acho interessante são os labs, né, as aulas de laboratório que a gente tem. Então, toda a matéria, literalmente toda a matéria vai ter laboratórios, não vai ficar só na parte teórica. Bom, na ideia isso é muito bom, às vezes na prática não fica tão bom assim, tem alguns problemas também, mas eu gosto muito da ideia de você ter a parte teórica, a parte prática junto com a parte teórica, o que às vezes a Poli acaba pecando bastante. Em relação aos professores, depende da turma, às vezes tem turmas muito grandes e acaba não tendo uma proximidade muito grande. Mas, por exemplo, eu particularmente precisei usar da parte pedagógica da Telecom em alguns momentos do meu curso, e foi muito bom para mim. Cada aluno tem digamos, é como se fosse uma representante com você. Então, se você tem alguns problemas, você fala com ela e ela fala com os professores. Então, se você tem problemas com nota, com revisão de prova, às vezes você fala com ela e ela vai ser sua representante professora. Então, não é o aluno que fala diretamente com o professor quando tem esse tipo de problema. E isso eu achei muito interessante. Então, eu digo que aqui o lado humano, pelo menos a minha experiência, foi muito melhor do que na Poli. Acho que na Poli tem uma distância muito grande em relação ao professor e em relação à administração também. Uma grande vantagem aqui é o fato da turma que entra todo ano ser bem pequena. Entra mais ou menos 220 alunos, e aí no segundo ano eles se espalham em 14 filières diferentes. Então, para a grande maioria das áreas que você for seguir no segundo ano, você vai ter uma turma bem pequenininha. Só assim, se fizer ciência de dados, que vai ter bastante gente. Aí acaba que você tem bastante contato com os professores, porque como você vai ter o ano inteiro seguindo só aquela área, o professor inevitavelmente vai te conhecer e tal, e dá uma proximidade maior. Pelo menos eu senti isso nas matérias. E isso também ajuda, diria assim, para a vida social, mesmo sendo estrangeiro aqui, que é uma reclamação que muita gente tem fazendo DD na França, que os franceses são distantes, por exemplo, mas acho que o fato da Telecom ter uma turma pequena ajuda todo mundo a se conhecer, seja estrangeiro ou francês, todo mundo no final se conhece porque participou de algum evento da faculdade, ou foi em uma festa e conversou durante a festa e tal. E acho que isso foi uma coisa que para mim, para o Cadu e para o Lucas, ajudou bastante a melhorar o francês logo nos primeiros meses, que a gente fez muito contato com os franceses no começo. E a faculdade faz alguns eventos também para integrar os estrangeiros. Então, teve um evento para apresentar as regiões da França, com comida típica, um queijo de cada região. Era para ter um evento dos estrangeiros apresentando seus países para os franceses, que foi cancelado por causa do coronavírus. Mas, normalmente, tem eventos para promover a integração de nacionalidades diferentes ou de anos diferentes da Telecom. Então, a vida associativa é bem forte também na escola. Quando eu tinha falado que eu fiz a primeira filière, uma das primeiras filières que eu fiz foi de Max, que é o que eu falei que é bem difícil. Fiz no primeiro período,
E aí, como eles falaram também, tipo, durante a conversa, o período aqui é 2 meses, né? Então, tipo, a maioria das matérias é uma prova só. Então, tipo, tem uns trabalhos durante o curso, e aí é uma prova só, e aí, tipo, você passa ou não passa, sabe? Tipo, na Telecom, que é o Gabriel falou, que depende de escola, por exemplo. Por exemplo, a gente sabe, por exemplo, na Supelec, você tem, tipo, uma recuperação. Na Telecom, não. Aí, se você não passar, você já não passou, assim, e aí você pode até tentar falar com o professor. Mas aí, por exemplo, mas Max, essas matérias, por exemplo, Max eram 2 matérias, que são 5 creches, né, que eles tinham falado, cada matéria tem mais ou menos 2,5 creches. Então, Max, a filiera inteira do primeiro período eram 2 matérias, 5 creches, mas as 2 matérias, na verdade, elas são a mesma matéria, tipo, Hilbert Spaces, parte 1 e parte 2. Então, cada matéria tem 2 provas, como se fosse a P1 e a P2 na Poli. Cada matéria tem uma prova, na verdade, que são 2 provas no período, que é como se fosse a P1 e a P2 na Poli. E aí, por exemplo, eu fui muito mal na P1, e aí eles mandam um e-mail para você, tipo, aí eles te chamam para conversar na sala da sua representante, assim, para perguntar, tipo, por que você foi mal? E aí marca uma reunião com o professor, também o professor fala por que você foi mal, tipo, sabe que você é estrangeiro, tal, então ele fala, tipo, a dificuldade é a língua, é a parte técnica. Eu expliquei, não, tipo, é a parte técnica. Ele falou, realmente, tem que ter o preparo, essas coisas. A parte de realmente tem a parte de integração. Uma coisa só é que mas eles vão melhorar um pouco, mas tipo para o AE assim foi um pouco mais difícil com a integração nesse período, porque toda a relação com o centro acadêmico daqui, né, que é o BDE, né, que a gente não teve muita integração, a gente acabou ficando um pouco mais perdido esse período, que não era para ter acontecido, mas a gente já falou com eles, então provavelmente ano que vem vai ser melhor. E outra coisa que eu queria falar também. Lembrei. Então, e também tem isso que eles falaram que tipo toda matéria tem a parte prática, né? Então toda matéria tem umas sessões que chama tipo TD e TV, que é o travaux pratique e o travaux dirigé, que é tipo o trabalho dirigido e o trabalho prático. Então, mesmo se você faz, por exemplo, otimização, que seria o nosso cálculo numérico, você vai ter uma aula de exercício teórico e você vai ter uma aula de exercício prático. Então, você vai lá e vai implementar os algoritmos em alguma linguagem lá que o professor vai dar. Então, isso tipo ajuda muito no aprendizado. Mas tem isso também que, tipo, é 2 meses, então, tipo, as coisas são muito rápidas, assim, se você, tipo, já perde uma aula, se for pensar o período inteiro tem, sei lá, 5, 6 aulas. Então, tipo, é tudo bem corrido mesmo. Para complementar o que o Lucas falou, é que é normal você não saber quanto vale cada coisa que você vai fazer aqui na França. Então, um trabalho, a prova e um exercício que era para entregar como dever de casa, tudo vai contar na nota final, mas ninguém sabe quanto vale cada coisa e você não tem um cálculo da sua nota, você só recebe a nota. Seria tipo você olhar depois do semestre e a sua nota no Júpiter sem saber como você estava indo durante o semestre inteiro. O Carlos, ele tinha comentado sobre os laboratórios, né? Se vocês puderem comentar um pouco mais sobre essa pesquisa na Telecom, como que são os laboratórios, quais laboratórios vocês conhecem daí, e se é possível fazer projetos com professores, se é remunerado, se vale a pena. Algo parecido com uma iniciação científica aqui na Poli. Bom, eu falando um pouco dos laboratórios, lá em Saclay ficava muito mais evidente no prédio mesmo, porque nos últimos andares é onde ficam os professores e os laboratórios de pesquisa. Como a Telecom ela é muito matemática, depois eu vou deixar o Gabriel e o Lucas colocarem o que eles veem, mas eu não vi muitos laboratórios assim muitos laboratórios para pesquisa mesmo. Na verdade, são salas dos professores em que eles têm lousas e eles ficam fazendo, enfim, contas e matemáticas e provas todo o dia inteiro. Até porque a Telecom trabalha muito com a parte teórica de todas as áreas, é muito a parte teórica, inclusive de inteligência artificial. Computadores são sempre fornecidos, tem muitas salas com computadores, sempre em todos os andares, em todas as partes dos prédios, assim. Se alguém quiser ficar lá estudando o dia inteiro, pode ficar estudando sem problema nenhum. Inclusive, eu nunca levei o computador para a faculdade, eu sempre usava de lá, os computadores são realmente muito bons.
Bom, sobre a questão da pesquisa, é muito difícil conciliar a pesquisa com os estudos. Os estudos na Telecom realmente são bastante intensos. Eu lembro que teve um amigo nosso de Exchange, que seria um aproveitamento de estudo, mas ele é da faculdade da Federal do Ceará, se não me engano. Ele tentou fazer pesquisa, mas eu não sei se deu muito certo. Se o Gabriel souber mais sobre a história, eu não lembro se deu muito certo para ele, mas eu lembro que sim, tinha a possibilidade de fazer, mas algum terceiro problema não o impediu. Mas eu acho que se algum aluno tiver interesse e for atrás, os professores normalmente gostam bastante, como qualquer professor no mundo inteiro, e eu acredito que tem a possibilidade, sim, de fazer a pesquisa na área que você curtir, que você gostar. A gente não chegou a visitar muitos labs que sejam direcionados só para pesquisa. Então, sim, a maioria dos labs que a gente usou durante o ano letivo foram para fazer algum trabalho prático no computador, ou então fazer algum teste em bancada, como, sei lá, você estava fazendo telecomunicações, por exemplo, você podia fazer um teste com uma antena que você ligava numa FPGA, alguma coisa assim. Então, coisas que você poderia fazer no Brasil também. Então, assim, sobre lab de pesquisa é difícil comentar. Na verdade, eu até fiquei um pouco surpreso, porque no Brasil é bem mais fácil de encontrar um lab no departamento que tem um monte de coisa montada que você não entende, que é inteiramente dirigido para a pesquisa daquele professor. E aqui eu acho que isso é um pouco mais raro. E os labs em Saclay também não estavam prontos quando a gente mudou, o prédio ainda estava sendo construído enquanto a gente tinha aula. Então pode ser que mude para o começo do ano letivo, agora em setembro, a gente não sabe. E para fazer algo tipo iniciação científica com os professores, eu acho que é um pouco complicado, porque teria que partir muito da pessoa de ter iniciativa, de falar com o professor, porque não é um tipo de oportunidade que é divulgado, assim, não é algo comum para os franceses fazerem. Acho que, na verdade, nenhum dos franceses que a gente conhece aqui faz. Eles são muito mais engajados com atividades extracurriculares, tipo clube de fotografia, ou clube do vinho, clube do queijo, ou centro acadêmico, ou com o bar da faculdade. São coisas que eles participam muito mais do que pesquisa dos professores. E eu imagino que não seja remunerados também, porque o programa de bolsas tipo FAPESP ou CNPq que a gente tem no Brasil não é algo tão comum aqui. As bolsas que eles têm ou são bolsas de permanência estudantil, então para você conseguir pagar seu aluguel e poder comer, etc., tipo, para financiar o custo de vida, ou para você não pagar a taxa da faculdade, porque os franceses pagam. Acho que bolsa para pesquisa aqui é algo bem raro, e aí somando com o fato de que você teria que buscar por conta própria e achar um professor disponível para fazer e conciliar com a carga horária, eu acho que fica assim, bem complicado de fazer, pelo menos no segundo ano. No terceiro ano, como você já vai estar quase formando, a carga horária é um pouco menor e você faz um estágio no final, eu acho que até seja um pouco mais fácil de fazer. Mas no segundo ano de engenharia aqui eu acho complicado. A gente tem dois conhecidos que eles fizeram um projeto com professora, porque eles realmente, tipo, na filiera realmente de Data Science, eles foram atrás dos professores, e eles fizeram um projeto lá, tipo, que era com uma startup, na real, mas estava mesmo, tipo, sendo meio tendo consultoria de um professor da Telecom, mas aí, tipo, foi totalmente, tipo, não pago, não remunerado, e eles fizeram, assim, realmente para ter a experiência. Se você olha nos grupos da filiar, tipo, falando com os outros editores livres, eu não cheguei a tentar, mas eles falaram que para os editores livres, né, que no caso é a gente de AE, que é coincidência ser a mesma sigla, não é a mesma sigla, deixa, mas tipo, é bem difícil, eu acho que a gente não consegue, assim, se você é aí na Telecom, tipo, que é uma escola mais estrita, assim, tipo, a gente não consegue fazer estágio no lab da faculdade. Na real, a Telecom, tipo, depois eu vou falar do estágio, mas ela não assina estágio pra gente, mas é isso mesmo que eles falaram, assim, aí, tipo, dá pra você conseguir umas coisas por conta, assim, de repente, falando com o professor, mas não é uma coisa que é divulgada. Você tem que realmente, tipo, esses dois conhecidos nossos que a gente tem, eles fizeram um projeto lá, com ciência de dados mesmo, mas, tipo, não foi uma coisa que foi divulgada, eles ficaram interessados, foram falar com o professor por sorte, tinha alguma oportunidade e eles conseguiram isso para fazer. Vocês comentaram sobre a bolsa aí da pesquisa,
A gente esqueceu de perguntar da bolsa de vocês, se vocês chegaram a ter bolsa para ir para a França, ou a bolsa Braftec, ou a bolsa USP, se algum de vocês tem alguma bolsa aí. Eu consegui a bolsa Braftec para vir para a França. Falando um pouco de como eu consegui, pelo o que eu entendi do processo, tem diferentes projetos, né? E a Poli, ela vai ter, enfim, se eu não me engano, 3 projetos. E aí eu lembro que no meu ano foi eu e mais 2 alunos da Civil, a Giovana e o Diego, que são alunos da STP, e eles conseguiram também a Bolsa Braftec. E o processo seletivo basicamente envolve a nota CRINT, da CRINT. Bom, é isso. Com base da nota da CRINT, eles vão ranquear, e aí é realmente pelo ranking para conseguir. Em questão de valor, ela é muito boa. Como eu estou em Paris, ela tem um adicional de 400 euros, então por mês ficam 1.280 euros. Ela tem uma bolsa, uma auxílio instalação de 1.000 euros, então para quando você chega aqui e precisa comprar alguma coisa, você vai ter esse dinheiro também. Ela paga passagem também para vir para a França, para vir para cá e para voltar para o Brasil. E a duração dela é de 1 ano, com a possibilidade de estender para mais 6 meses, para quem é duplo diploma, ou para mais 3 meses para quem consegue, para quem faz aproveitamento de estudos e arranja um estágio aqui. Também é possível estender 3 meses a bolsa. E a questão, o ônus da bolsa seria que, ao mesmo tempo que você ganhou a bolsa aqui na França, seria o tempo que você precisa ficar no Brasil, como uma maneira de retorno daquilo que foi investido em você. Então, eu vou ter a bolsa por 1 ano e meio, vou voltar para o Brasil e vou ter que ficar morando no Brasil 1 ano e meio. Sobre a questão da bolsa, eu não tive Braftec. O processo da Braftec na USP São Carlos é comum para a maioria dos processos seletivos de DD, então é bem concorrido. E eu acho que ninguém do nosso... Não, algumas pessoas conseguiram o IFEL, mas também é bem difícil de conseguir, você tem que ter um CR muito alto. E aí as duas alternativas eram a mérito acadêmico, né, bolsa da USP, ou pedir bolsa na Telecom diretamente, porque esse é um diferencial da Telecom, eu acho, que outras escolas não têm, é que eles têm uma bolsa similar a mérito acadêmico, que eles te pagam um valor entre 5 a 10 mil euros, que com a cotação atual é mais do que a mérito, e tudo que você tem que fazer para estrangeiro, pelo menos, é mandar um e-mail para o pessoal que é responsável disso na Telecom, e aí eles vão pedir alguns documentos para te inscrever, e eu acho que todo mundo que se inscreveu esse ano conseguiu, e todo mundo que se inscreveu ano passado conseguiu também. Então, dá para você passar 1 ano tranquilamente na França com o valor que a Telecom vai te pagar dessa bolsa, e não é como se fosse algo super concorrido para conseguir. Então, se você não conseguir bolsa no Brasil, não tem por que desesperar ainda, porque você pode mandar um e-mail para a Telecom e ver se eles conseguem fazer algo para você. E normalmente eles conseguem te dar, mesmo que seja 5 mil euros, que é o valor mais baixo da bolsa, eles normalmente conseguem dar para os alunos. Então, é bem, assim, eu diria que é razoavelmente tranquilo de conseguir bolsa na Telecom. Acho que do nosso ano não tem ninguém que tenha vindo sem bolsa para DD. Legal essa iniciativa da própria universidade ajudar, né, os estrangeiros. Mas acho que foi você mesmo, Gabriel, que comentou do clube de queijo, clube de vinhos e tal. Eu queria saber um pouquinho mais das atividades extracurriculares que Tá. tem no campus. Se tem tem aqui na Poli, que tem centrinho, ou mesmo igual a gente, assim, para estrangeiros. Então, as extracurriculares aqui são bem diferentes do estilo do Brasil. Porque no Brasil você vai ter, tipo, centro acadêmico, você vai ter coisas que são mais engajadas com o curso ou a própria universidade, e tem coisas que são mais voltadas para a competição, né? Então você vai ter o Fórmula, Baja, e também tem extracurriculares de mercado financeiro, ou clube para consultoria, etc. Aqui, extracurricular para competição, tipo Fórmula ou Baja, simplesmente não existem, são coisas que você não vai encontrar, então se você quiser fazer algo prático, tipo isso, não é o país para você vir, eu diria, porque
não é o foco aqui das extracurriculares, eles estão muito mais preocupados com o aspecto social da extracurricular do que com o aspecto prático, assim, de você exercer algo parecido com a sua profissão. Então, você vai encontrar aqui clube do queijo, do vinho, são coisas que o pessoal simplesmente é apaixonado na França e que eles também se reúnem para conversar e degustar na faculdade. E eles fazem, tipo, eles cozinham, por exemplo, para o ano inteiro. Então, a turma que entrou em 2021 faz um jantar da turma, eles fecham a RU, e o pessoal que faz parte desses clubes cozinha um prato típico, tipo raclette, e todo mundo come junto com os padrinhos e tal. E ficam conversando no restaurante, que é um evento bem bacana para integrar todo mundo. Aí tem outros clubes, tipo fotografia, que eles tiram as fotos das festas e eles também saem por Paris para tirar foto com o pessoal, cada um leva sua câmera. Tem o centro acadêmico, tem o bar, que seria tipo o pessoal que gera a vivência da fé. Deixa eu pensar o que mais que tem. Cadu, se você tiver alguma ideia aí também, você pode contribuir. Tem o grupo do kebab. Ah, é verdade. Esse é importante. O kebab é uma comida bem famosa aqui na Europa no geral. Digamos, é o dogão, assim, depois do rolê, assim, a gente come um kebab. Aí na faculdade mesmo eles têm um grupo só para fazer kebab, assim. Então é bem legal. Na questão do centro acadêmico, né? Não seria um grêmio, na verdade, porque como a faculdade é pequena, não tem centros acadêmicos, seria só um grêmio e uma atlética. Mas a questão do grêmio tem o Forum, né? Que empresas é um dia em que vem várias empresas, né? Seria como se fosse o evento da Poli Júnior. Inclusive, ele é organizado pela empresa Júnior da Telecom. Então, várias empresas vão lá e você consegue conversar e deixar seu currículo e realmente, enfim, ver como que está o mercado de trabalho e tentar, inclusive, pleitear para alguma vaga de estágio, enfim, deixar seu currículo. Também tem, antes, né, todo ano muda a administração, né, a chapa do Grêmio, então eles fazem digamos, um concurso, assim, né, então tem duas chapas, normalmente, que vão tentar, e aí eles têm que fazer umas atividades super legais, assim, é bem diferente em relação à Poli, que, né, em relação à Poli, realmente, na Poli é muito política, digamos assim, é realmente diferentes ideias. Acho que isso tem muito pouco aqui na Telecom. Seria realmente duas chapas que estão mostrando, fazendo atividades, coisas, enfim, diferentes ideias em relação à vida estudantil. Acho que não tem muita questão. É bem diferente o jeito que eles levam em relação a isso. Assim. Então, eles vão fazer vídeos, vão fazer atividades com os alunos, vão fazer como se fosse um Integra Poli, assim, digamos. Então, tem essa questão. Eu acho que é isso. E também tem os esportes, né? Dá para fazer, tem bastante esporte, tem, enfim, futebol. Hipismo tem na Telecom? Eu sei que tem na École Polytechnique, mas eu não lembro se tem. Não sei se tem. Mas tem muita opção aqui, né? Tem tênis, tem muita coisa para fazer. Chama BDS. Então, enfim, os alunos realmente, na questão da vida estudantil, na parte social, como o Gabriel falou, e na parte de esporte, tem muita coisa para fazer. A única coisa que eu acho difícil enquanto estrangeiro é realmente assimilar tudo, tentar pegar o ritmo dos estudos franceses com a vida de esporte e essa curricular, que normalmente no Brasil para a gente é mais fácil, mais tranquilo de levar. Aqui, por conta da língua e do sistema ser bastante diferente do Brasil, às vezes a gente tem que ficar muito nos estudos e a parte extracurricular fica um pouco de lado. Então, os franceses acabam aproveitando muito mais que a gente, eu diria. Mas para quem gosta, para quem realmente vem aqui para aproveitar, tem muita oportunidade, é um lugar muito bom. Assim, se você quiser se envolver com uma associação para fazer parte, você vai gastar muito tempo, porque, querendo ou não, você vai ter que trabalhar de verdade. Tipo, se você faz uma associação que faz comida para as festas da Telecom, você vai ter que ficar lá a noite inteira
servindo comida e preparando essas coisas antes. Ou então, se você está no centro acadêmico, você vai ter que ficar fazendo reunião direto. E tem momentos que eles acabam muito mais envolvidos nisso do que com a própria faculdade, igual muita gente faz no Brasil. Mas aqui, para estrangeiro, eu acho bem perigoso, porque a gente experienciou isso mais ou menos no primeiro período, de participar muito dos eventos da Telecom para se integrar. E aí, quando chega no final do período, por ter só uma prova, fica apertado. Então, eu diria para começar devagar, e se você vê que dá para acompanhar o ritmo, aí você tenta entrar num clube de fotografia, alguma coisa que te interessa assim, porque, no geral, se você fizer amigos aqui, eles vão te aceitar em qualquer clube, porque assim, desde que você seja amigo do pessoal, eles são receptivos. Não tem um processo seletivo para você entrar nas associações. É mais comparecer. A não ser que seja algo tipo Grêmio ou o BDS, né, que é o pessoal que gera os esportes, o clube de fotografia, ou o bar. É mais você estar presente ali que você acaba fazendo parte. Eu esqueci de falar de um grupo extremamente importante, que é o que eu fiz parte, né, que é o grupo de teatro. Infelizmente, a gente foi um pouco prejudicado aí por conta do coronavírus. A gente não conseguiu fazer a nossa apresentação pessoalmente, mas a gente fez a apresentação por Zoom. Foi bem complicado para fazer a peça, mas deu certo. O teatro é realmente um grupo de extensão que eu aconselho muito a fazer. Eu não tinha feito nunca no Brasil, então aqui eu fiz. É muito bom para aprimorar a língua, até a questão da fonética. A gente tem, durante o teatro, tem aulas de fonética, leitura de texto. A gente teve 6 meses, né, antes de ter o coronavírus, em que a gente fez pessoalmente. Então, foi bem divertido, foi bem interessante a experiência de desenvolver a língua e também a expressão corporal. Então, o grupo de teatro que vem para a Telecom Paris, eu aconselho muito, eu acho muito legal, e é isso. Vocês comentaram sobre o fato da Telecom ter uma parte mais social, assim, que vocês falaram, né? De ser mais ligada nessa parte, mais humana também. E aí, aqui no Brasil, a gente tem o lado, alguns grupos, né? Que é a Polinegra, a Polipride, para as minorias. E como que funciona aí? Se as minorias têm representatividade ou coisa assim? Basicamente, o sistema de ensino francês é bastante elitista, então representatividade de minorias na faculdade é algo praticamente inexistente. Então, não existem grupos que representem minorias na faculdade, simplesmente é algo que não existe. E a proporção de alunos, por exemplo, negros para brancos é bem pequena. Então, essa é uma questão assim, totalmente esquecida nas faculdades francesas em comparação com o Brasil. Acho que justamente pelo fato de que a barreira de entrada aqui é pior do que no Brasil, eu acho. Então, o Brasil, o fato de a gente ter cota, por exemplo, já ajudou bastante. E aqui na França, a entrada na faculdade é barrada pelo concurso, que é mais difícil do que o vestibular. Se você olhar as provas, o nível de física, matemática, etc., que é exigido é muito maior do que no Brasil. E, em geral, se você fizer uma pesquisa aqui na faculdade de quais escolas e quais preparos a maioria dos alunos estudou, vai ver que são assim, as escolas mais caras de Paris, que estão nos bairros mais, sei lá, históricos e ricos de Paris. Então, é realmente para o topo da população francesa. O acesso é restrito. Então, não tem o menor pingo de representatividade aqui. Infelizmente, a questão nas grandes escolas, no geral, é bem elitista, né? Eu tive, no começo do meu ano letivo na Telecom, eu tive a oportunidade de ver uma palestra, uma nossas veteranas, na verdade ela está no mesmo ano que a gente, né? Mas de uma menina que falando sobre o grupo feminista, seria um grupo, não seria exatamente um grupo, mas atividades, né, relacionadas a isso, mas realmente não tem a mesma força que felizmente no Brasil a gente tem. A gente consegue ver um aumento
dos coletivos e das representações das minorias, né, principalmente na Poli, crescendo bastante. Eu acho que nesse ponto o Brasil tem muito a ensinar. Eu vejo os franceses muito alienados nesse sentido, com uma visão realmente muito fechada sobre as diferenças. E aqui no Brasil a gente realmente está bem à frente nesse sentido, porque aqui, infelizmente, não tem a representatividade das minorias e eles não conseguem entender o que isso realmente é um problema que deve ser posto, que deve ser conversado e que não está certo realmente ter algo estranho nesse ponto aí. Falando um pouco sobre residências estudantis, queria saber um pouco como funciona isso aí na Telecom e também saber um pouco sobre as festas, os inters que vocês participam, alguns passeios culturais, como que vocês passam por isso aí na França? Foi uma questão complicada esse ano, justamente por causa dessa mudança da faculdade. Então, a gente anteriormente tinha os alojamentos da faculdade aqui em Paris, que eram do lado da Telecom, mas por conta dessa mudança, a Telecom não fez alojamentos estudantis para os alunos em Saclay, então imagino que foram todos os alunos para lá sem o alojamento da faculdade, então a gente tiveram que ficar em residências estudantis ou privadas ou do Cruz, que é a parte do governo que fornece muitas coisas para os estudantes aqui, como restaurantes e residências. E a gente e os alunos tiveram que ficar lá. Eu, particularmente, foi um pouco diferente, porque eu decidi ficar na Cité Universitaire, que é aqui em Paris. Eu e o Lucas, a gente ficou aqui na Cité Universitaire, mas a gente tinha que ir e voltar todo dia. Isso dá mais ou menos 1 hora, mas eu decidi ficar aqui justamente por conta da vivência em Paris. Lá realmente é muito mais complicado, né, nesse sentido, mas você também tem o benefício de ficar perto da faculdade, então tinha esse trade-off aí para fazer. Mas assim, basicamente todo mundo vai ter residência estudantil aqui, e o governo francês ajuda, tem a CAF, então você tem o seu aluguel normalmente vai ser descontado com dinheiro que a França vai te dar, né? Então tem essa parte muito boa, além da saúde também. Então o governo francês ele ajuda bastante os alunos no geral. Bom, falando um pouco de rolê, depois o Gabriel complementa essa questão da moradia, mas falando um pouco de rolê, tem bastante na Telecom, tinha mais antes né, agora com a pandemia parou, né, e tinha mais em Paris, quando mudou para Saclay estava uma bagunça lá, então ficou um pouco complicado, mas os alunos sempre tentaram fazer e sempre tentam fazer soirées, né, durante a semana ou de sexta-feira, normalmente de quinta-feira. Então tem coisas bem legais da faculdade. E se não tiver na Telecom, também tem na École Polytechnique, que é ali perto, na Central Spelec, que dá para fazer. E também aqui em Paris, né? Por exemplo, daqui a pouco eu vou para uma festa que vai ter aqui. Então, enfim, tem bastante coisa para aproveitar. Realmente, Paris é uma cidade muito grande, tem muita coisa para fazer, para todos os gostos. E se você gosta da vida estudantil e de festas universitárias, tem. É diferente do Brasil, isso é importante pontuar, é muito diferente do Brasil, porque é outra cultura, é outra música que eles ouvem, é outro jeito de festa, é totalmente diferente, mas tem. E eu acho que é legal para quem gosta ter essa experiência, essa vivência. Sobre residência, para mim foi diferente do Cadu, porque eu decidi ficar mais próximo da escola depois da mudança. Então, durante os três e meio primeiros meses a gente ficou em Paris. E aí eu fiquei na residência da Telecom, que não existe mais. E aí era literalmente só descer do prédio e entrar na faculdade. E aí quando mudou, as opções aqui perto da faculdade em Saclay são mais ou menos restritas. E eu fui um dos poucos que deu sorte de pegar a residência que era mais próxima. Mas, no geral, quase todo mundo que escolheu ficar aqui perto ainda tem que pegar um ônibus, que é 15 minutos, que não é 15 minutos não é nada, mas mesmo assim tinha opções mais próximas que foram bastante concorridas entre os franceses e não tem exclusividade para as residências. Então, por mais que as faculdades tenham algumas vagas reservadas,
você ainda está competindo com todas as outras faculdades ao redor. E não são poucas agora, porque todos estão mudando para cá. Então, até a Telecom abrir a residência deles aqui, vai ser mais ou menos uma competição para morar perto da faculdade. E a única outra opção é morar na Cité, em Paris, que é onde o Cadu mora, que é 1 hora de trem. Então, no quesito residência, agora, após a mudança, realmente ficou um pouco complicado. Sobre as festas na Telecom, é bem diferente do Brasil. Já tenho isso em mente antes de chegar aqui, não vai ser a mesma coisa de jeito nenhum. Eles ouvem, sei lá, bastante música eletrônica e techno. Não tem a menor possibilidade de você ouvir nada diferente disso. Talvez um pouco de rap francês ou bumbum tantã no limite, porque é o único funk que eles conhecem. No geral, cada faculdade tem uma associação que gere o bar, então sempre qualquer consumo com bebida que você tiver vai ser dentro da festa, com uma associação da própria faculdade. E sempre tem uma associação também que fica ocupada de fazer um trabalho meio de DJ e tal, colocar música. Mas as festas são em escala menor, normalmente, as da faculdade. Tipo, não tem um Inter, assim, por exemplo, uma engenharia, um Tusca, é impensável aqui, quase não existe esse tipo de evento. Tem alguns, tipo, tem a Copa da Central Lyon, que é para esportes, tem a Copa da Polytechnique, mas em geral o pessoal vai, joga o esporte deles e acabou aí. Não tem uma tenda do Tusca enquanto está rolando os jogos, por exemplo. Isso não existe. E durante o ano letivo tem alguns eventos do Grêmio. Então tem um final de semana para esquiar, tem um final de semana para você ir numa cidade no exterior. Então o pessoal foi para Amsterdã, já teve viagem que foi para Bruxelas, para Barcelona. Aí você passa 2, 3 dias em outra cidade, por preços relativamente acessíveis. E assim que começa o ano letivo, tem um final de semana de recepção, que os estrangeiros também participam. Então eles fazem mais ou menos uns 3 ou 4 dias de festa, à tarde e à noite, e alguns eventos que envolvem bebê ou, sei lá, algumas gincanas, para o pessoal meio que ir se conhecendo. Eles levam mais ou menos quase todo mundo, os 200 alunos, e o pessoal se conhece lá. Tipo, vão só os veteranos do segundo ano, quem acabou de entrar, e rola a integração, as festas, e aí a hora que chega para começar o ano letivo, todo mundo já está se conhecendo. Então eu diria que, assim, você não vai perder nada participando disso. Eu e o Cadu não fomos, mas teve um amigo nosso que foi. É relativamente caro para ir também, mas se você puder ir, eu acho que é melhor do que não ir, porque você vai conhecer bastante gente logo no começo do ano letivo, que vai ajudar bastante a integração. E você vai ver assim, o tipo de rolê na França mais próximo do Inter no Brasil. Sobre a questão do Way, que é para a viagem para integrar os alunos estrangeiros, eu realmente gostaria de ter ido, eu só não consegui porque meus pais estavam aqui no dia nesse final de semana, então mas eu acho que é realmente muito legal ir. Eu acho que vale a pena para conhecer a cultura francesa, como que os caras se divertem, como que eles dão rolê. Então, enfim, mas eu não consegui por conta disso e, bom, enfim, é isso. Sempre é válido acumular experiências assim, né? E vocês comentaram bastante da questão de distância, assim, do novo campus. E eu queria entender um pouquinho mais para passar para o pessoal também a ideia da infraestrutura da cidade, assim, do lugar que vocês estão. Se é tipo uma cidade diferente ou é mais afastada de Paris, como é que é? O Cadu tá dentro de Paris, ele tá quase saindo de Paris. E aí, aqui onde fica o campus é fora de Paris, se você considerar literalmente, mas é como se fosse uma zona metropolitana, porque você pega uma linha de metrô, entre aspas, e você já está no centro da cidade. Você pode ver, sei lá, o Louvre, por exemplo. Então é fácil o acesso, não é como se você tivesse que pegar algum outro transporte, tipo um ônibus de, sei lá, Campinas para São Paulo. Não é nada tipo isso. E tem planos para ter metrô aqui também, mas vai demorar um tempo ainda para chegar, alguns 6 anos talvez.
Mas aqui nessa parte onde estão as faculdades, não chega a ser uma cidade, faz parte do município de Palaiseau, mas para você ter acesso à cidade mesmo, você tem que ir de ônibus. E aqui é uma parte um pouco acima da cidade, que é basicamente um grande campus que eles uniram várias faculdades de engenharia diferentes. Então, tudo que tem são algumas empresas que colocaram centros de pesquisa aqui. Tipo, a Danone está aqui, a EDF, Companhia de Energia da França, a Thales, que está na área de defesa, eu acho, e várias faculdades aqui ao redor. Então, tem a Centrale Supélec, tem o Institut d'Optique, a Polytechnique, a Instar, a Ensae. Todas as faculdades estão numa região bem próxima. E tudo que tem ao redor são essas faculdades, algumas empresas e uma infraestrutura assim básica para a sobrevivência só. Então, do lado da Telecom especificamente, tem um mercado, uma padaria, um ou dois restaurantes e um banco só. Não tem mais nada além disso. Então, se você quiser ir no médico e um médico da faculdade não estiver atendendo, você vai ter que ir em outro lugar. Ou se você quiser ir no mercado e não tiver o que tem aqui, você vai ter que ir em outro lugar. E provavelmente vai envolver pegar ônibus. Então, a estrutura aqui ao redor da faculdade é bem básica, assim, é reduzido só pro essencial mesmo. Eu gostaria de adicionar essa questão em relação à vivência em Paris, né? É complicada a questão de ter que se locomover todos os dias para ir para a faculdade, mas no meu caso eu sou de Santo André, no ABC Paulista, e eu precisava em algum momento, no meu primeiro semestre da Poli, me locomover, e eu acordava, lembro, às 5 horas da manhã para chegar às 7h15 na Poli, para a aula ser às 7h30. Então era uma questão de 2 horas e meia todos os dias, isso só para ir, depois tinha a volta. Então aqui 1 hora para mim realmente não era muita coisa. Eu acostumei a ler em transporte público, então para quem tem esse hábito, eu acho que não muda muita coisa. Os transportes realmente são bons aqui. Eu acho que tem um detalhe que era o que mais enfim, era complicado para mim, que na verdade a gente tem que pegar um trem aqui de Paris até Massy-Palaiseau e de lá pegar um ônibus até a faculdade. E às vezes esse ônibus era bem cheio, assim, né? Se você chegasse com antecedência, não, mas normalmente, às vezes era cheio, e isso era a questão mais complicada, mas nada perto do que é cheio em São Paulo, dos transportes públicos, a lotação que tem em São Paulo. E a questão de viver em Paris é muito interessante na vivência, né? Eu tenho tudo aqui perto, eu tenho supermercado, eu tenho, enfim, bares, metrô, então eu posso chegar em qualquer lugar de Paris muito rápido. E eu não vejo muito essa facilidade em Palaiseau. Por enquanto, tem essa diferença que eu acho que para quem está escolhendo é importante pesar. Depende muito do que você quer. Se você realmente quer focar nos estudos e veio para a França para desenvolver seus estudos, ficar perto da faculdade, ao meu ver, seria a melhor opção. Se você veio para cá para a experiência, você quer a experiência de morar em Paris e enfim, tentar viver, entender como que é aqui, acho que morar em Paris é uma opção melhor. Então depende do que o aluno, do que você vai querer. Só um parênteses, é que a sua vida social vai depender muito dessa escolha. Então, se você quiser conhecer Paris e aproveitar a cidade e conhecer um pessoal de várias nacionalidades, morar na Cité é melhor. Se você quiser se envolver com a vida associativa da Telecom, morar aqui é melhor, porque, querendo ou não tem como você vir para os rolês aqui e voltar para Paris depois, porque o transporte público na França acaba muito cedo. O Cadu sabe muito bem como que é, tipo, a festa na Telecom começa às 9 horas e a hora que dá meia-noite não tem mais como ele chegar em casa, porque ele não consegue pegar o ônibus para pegar o trem. Então, você tem que pesar bastante. Tipo, aqui a infraestrutura é pior comparado do que Paris, mas você vai poder ficar mais perto da faculdade e ir nos rolês da faculdade mais fácil. Se você quiser ir em bar ou em algum show em Paris, etc.,
ficar em Paris vai ser muito mais fácil. O fato de vocês dois estarem em lugares diferentes, seria legal vocês falarem, se vocês puderem, né, falar um pouquinho do custo de vida, como que é, assim, envolvendo tudo, assim, eu diria, o aluguel, no caso do Cadu Transporte, né, também, seguro-saúde, no caso vocês falaram que a França ajuda bastante. Claro, claro, eu posso comentar sobre a questão do custo de vida. Aqui em Paris, o custo de vida ele é um dos maiores da Europa, se não o maior. Ele é realmente uma das partes mais complicadas, principalmente com esse problema da bolsa, né? Tem muita pouca bolsa agora. Bom, falando um pouco realmente dos aluguéis, eu pago 575 euros por mês na cidade universitária, sem a CAF. Com a CAF, muito provavelmente eu acho que é questão de 80, 90 euros. Eu ainda estou com problema no trâmite da CAF, apesar de fazer já um ano que eu estou na França, ainda não tenho a minha CAF, mas ela é retroativa, então eu vou receber todos os meses que eu não recebi juntos. Então vai ser então cerca de 480, 490 euros por mês de aluguel. Para viver, enfim, comida. Quando tinha o Cruz, né? Porque depois da pandemia parou o Cruz, os restaurantes seriam o bandejão aqui. Digamos que fica para se alimentar uns 100 a 120 euros por mês, né? Mais alguns bares, enfim, sair para festa e tudo mais, eu diria mais uns 100 euros, dependendo, dá para ser mais, menos, depende do quanto você quiser sair. Eu diria que por mês você vai gastar em Paris de 800 a 900 euros por mês, se você vivendo muito bem, assim, vivendo realmente tranquilamente. Se você for viajar, aí já aumenta mais o custo, né? Então também tem essa questão. Bom, eu diria que é isso. Então seria o aluguel, comida e festas. E daria mais ou menos esse valor, 800 a 900 euros por mês. Mas em Saclay é diferente, o Gabriel vai falar. Então, eu acho que 800 euros é uma estimativa tipo, bem segura, independente de onde você estiver. Porque para você gastar menos que isso, você vai ter que começar a cortar algumas coisas da sua vida. Tipo, por exemplo, sua alimentação vai sofrer. Se você está acostumado a comer carne vermelha no Brasil, aqui é caro. E se você quer economizar, é uma coisa simples de substituir. Então, é uma coisa que você vai cortar eventualmente. Ou então, você vai diminuir a frequência que você vai em rolê da faculdade e parar de gastar com cerveja no bar. Então, assim, se você começar a regrar a sua vida, dá para gastar menos que isso. Mas para uma pessoa que, sei lá, uma pessoa comum que ainda vai comer carne vermelha, ainda vai tomar cerveja, etc., quer, sei lá, ir no cinema ou fazer algo diferente de vez em quando, 800 é, assim, um número seguro para você não passar estresse no final do mês. Mas depende ainda muito de onde a pessoa mora também. Tipo, eu moro perto da faculdade, então meu aluguel já é mais barato que o do Cadu. Eu pago 400 de aluguel. E o meu auxílio moradia é maior. Porque o raciocínio do auxílio é que se você mora em Paris, provavelmente você tem um poder aquisitivo maior. E se você mora fora de Paris, provavelmente você tem um poder aquisitivo menor. Então eu recebo o dobro do Cadu, eu recebo 160. Então no final do mês eu pago 240 de aluguel. E é bem menos do que ele paga, metade quase. Então, sim, se eu tiver 800 euros por mês morando aqui, no final acaba sobrando. E aí, sei lá, se você acumula um tempo, você pode viajar. Mas para assim, viajar é algo que você gasta bem mais do que só ficar em casa e passar um mês inteiro em casa. Eu acho que é algo que já tem que vir com mentalidade que vai ter períodos que você vai gastar mais e menos. Quando você tiver época de prova, ficando em casa o dia inteiro, você vai gastar menos. E quando estiver perto das férias, você vai gastar mais. Tem que ter um planejamento decente, assim, com a sua vida, para saber quando você pode se permitir gastar ou não. E dá para sobreviver tranquilo, assim. Acho que nenhum de nós passou um aperto financeiro muito grande durante o ano, porque você não paga seguro-saúde, o auxílio moradia ajuda bastante. A gente não paga taxa da faculdade nem nada.
Então, desde que você não tenha uma vida completamente desregrada, dá para viver tranquilo, eu acho. Vocês falaram desse desconto que vocês têm no aluguel. É só para quem recebe a bolsa estudantil ou para qualquer estrangeiro que for, o governo dá essa É para ajuda? qualquer pessoa na França, tanto até os franceses recebem. Hum. Então, você só tem que entrar no site do órgão que chama CAF, CAF, e aí tem um questionário. Inclusive, a gente pode mandar o link para vocês depois, para as pessoas que quiserem ter uma noção dos gastos, elas podem simular lá, tipo, onde elas estão pensando em morar, coloca o CEP, por exemplo, e tem uma simulação que você responde umas perguntinhas e ele estima quanto que você vai receber no final do mês. Para mim, eu recebo exatamente a simulação. Tem gente que recebe um pouco mais, tem gente que recebe um pouco menos, mas em geral já dá uma ideia boa do tamanho do benefício que você vai ter. Eu acho que vocês já comentaram um pouco sobre isso, como são as aulas aí, mas se vocês quiserem falar um pouco sobre a estrutura do curso, como são as provas, como são as aulas práticas, a quantidade de créditos que vocês são exigidos aí, e as principais diferenças que vocês veem entre o curso aí na Telecom e o curso da Poli. A questão das diferenças, né, da Poli em relação aqui, eu acho que a maior que eu vi foi justamente o fato de aqui ter aulas, independente da matéria, ter a parte prática, né, que é o TP e o TD, no começo de computação, que às vezes fica muito na prova do papel, isso é muito complicado e tal, isso acaba sendo chato. Aqui não tem isso, realmente é muito mais prático nesse sentido. Né? A ideia pelo menos. É importante falar da ideia, porque às vezes a prática não é tão boa, né? Às vezes tem aulas práticas que não são realmente muito boas e acabam não ajudando, mas eu acho que a ideia já é algo muito legal. E normalmente é bom. Bom, eu acho que também a Poli acaba tendo uma dificuldade maior. Aqui eu acho que eles conseguem analisar diversos fatores, né? Principalmente depois da pandemia, muitos professores entenderam o que aconteceu, então o que aconteceu, a dificuldade para se levar uma matéria, né? Também, como o Lucas falou no começo da videochamada, eles vão entender que você é estrangeiro, que você está aqui sozinho, então eles vão te suportar, eles vão te ajudar, eles não vão deixar você sozinho. Eu acho que tem esse lado que tudo isso faz com que seja mais fácil validar em relação à Poli, né? Então, eu acho que é isso. Mas eu também acabo eu também, depois que eu vim para a França, eu acabei dando muito mais valor para a Poli em alguns quesitos. Por exemplo, a parte matemática, né, que às vezes a gente fala muito na Poli, que a gente vê umas coisas em cálculo que não é necessário e tudo mais, e às vezes acaba até tendo mesmo, mas eu acho que aqui na França é realmente absurdo, assim, a quantidade de coisa que a gente vê sem necessidade e extremamente difícil, extremamente matemático. Eu fiz um período aqui na Telecom, o meu segundo período, que eu fiz duas matérias que eram realmente matemática, era só demonstração, as provas eram só demonstrações. Tinha a parte prática também, né? Tinham implementações de código, mas a prova foi realmente só demonstrar provas, coisas que a gente não tem na Poli, e ainda bem que não tem, porque realmente eu não vejo algo muito aplicável para quem quer mercado de trabalho. E aí é um ponto importante. Aqui na França eles trabalham muito com pesquisa, doutorado, mestrado. E a Telecom ela é muito forte para você, se você quiser seguir a parte acadêmica, ela é muito forte. Tem essa parte que para os franceses acaba sendo importante, mas para a gente no Brasil, pelo menos para mim, que não pretendo seguir uma parte acadêmica, acaba ficando um pouco sem a necessidade de ver tudo aquilo. E assim, eu faço teleco, né, Poli, né, que realmente é uma das partes mais teóricas que tem, e aqui já foi muito mais teórico que teleco. Então, eu acho que tem esse lado, essa diferença, que eu dou muito mais valor para a Poli do que aqui. Compartilho totalmente da experiência dele. É bem diferente do que eu vivi em São Carlos, porque no Brasil, acho que o que todo mundo pensa assim, dos professores é que eles são pesquisadores e a aula é basicamente um bico ali que eles fazem porque eles são obrigados.
Enquanto aqui, se os professores são pesquisadores ou não, é algo completamente separado da aula deles. E eles são pagos literalmente para ser babado os alunos dentro da sala de aula. Então, se ele está vendo que você está bloqueado numa aula de exercício, ele vai na sua carteira e vai falar: ah, qual parte você não entendeu? E aí vai fazer passo a passo com você até ele ver que você consegue progredir sozinho. Isso é algo que acontecia bastante nas matérias que eu fiz. O seu professor ou a professora vê que alguém estava meio travado, ele dava uma dica a mais, dava um passo da solução para ver se você conseguia partir dali sozinho depois. E para mim isso no Brasil é impensável. Assim, o professor nunca faria isso. Ele passaria o exercício e ia sentar no computador e fazer qualquer outra coisa. O material aqui na França também eu acho bem melhor, porque no Brasil a gente está acostumado a ou ter aula no quadro, com giz, ou ter slides mal feitos. E aqui, em geral, alguns professores usam slide, outros não, mas grande parte das matérias tem uma apostilinha, tipo, que é assim, extensa e cobre todo o conteúdo que foi dado na aula. Então, se você perder a aula, você tem a apostila, que você consegue acompanhar sozinho. Acho que o único problema, assim, de, sei lá, você matar a aula, por exemplo, aqui comparado com o Brasil, é que no Brasil, se você perder a aula, você consegue estudar por fora, normalmente. E aqui eu acho que você perde o ritmo muito rápido, porque as aulas duram 3 horas e o período dura 2 meses. Então, perder uma aula é uma fatia grande da matéria que você vai perder. E com a matemática densa que eles usam, se você for estudar sozinho pela apostila, sem nada para te acompanhar, pode ser um pouco pesado. E as aulas são boas também, vale a pena assistir. Os professores realmente têm autoridade no que eles estão falando e eles têm alguma vivência prática no assunto, seja tendo trabalhado com alguma empresa. Tem muito professor que fez, por exemplo, em sistemas embarcados, tinha professor que tinha feito trabalho, tinha feito projetos com a Nokia como doutorado, então eles têm alguma relação com a indústria já. Não, eles não são puramente pesquisadores, que ajuda bastante com ter uma proximidade maior da indústria na hora que você for aprender. E, bom, a prova, como o Lucas já tinha falado, é uma prova para o período, então ou você passa ou você não passa. Em questão de nota, é bem difícil você tirar um 10, assim, tipo, quase impossível. Você tem que ser literalmente melhor do que o professor, porque eles são bem cri-cri com o que eles vão avaliar. Se ele achar que tem algo minimamente duvidoso na sua resposta, ele vai descontar alguma coisa. Mas tirar uma nota boa, tipo um 15 de 20, já é uma nota boa, dependendo da matéria que você faz. Para a maioria das matérias, eu acredito que seja uma nota boa já, tipo, acima da média para a turma. E não é impossível de você tirar, tipo, você vai ter que estudar, você vai ter que fazer os trabalhos, você vai ter que entregar tudo que o professor passar e vai ter que fazer bem a prova. Mas não é algo que você vai ter que literalmente passar uma semana só estudando aquela matéria e abandonar as outras. Dá para ter notas altas em quase tudo, sem ter que simplesmente enlouquecer estudando todas as matérias 24 horas. Não é tipo, você não vai ter que adotar uma cultura de 5 bolas também na França e passar raspando em tudo. Dá pra ter notas ok, sem muito esforço, vou falar assim. E prova depende bastante do professor também. Tem algumas provas que são mais matemáticas, outras que é mais fazer continha com a calculadora, depende da matéria, do filiere, é complicado de falar. Eu fiz sistemas embarcados, então para mim fazer prova era sempre algo meio estranho, porque não faz muito sentido. Faria mais sentido eles avaliarem só o projeto e a prova ser só um bônus ou valer pouca coisa na nota, porque escrever código no papel sempre é pior do que escrever código no computador. Mas esse tipo de coisa é padrão na França. Quase todas as matérias vão ter prova, vai ser uma prova teórica, vai ter questão tipo peguinha, tipo conserte esse código e aí você tem que adicionar uma linha. Assim, tem coisas ruins e coisas boas nas provas. Tipo, os caras consideram muito do seu raciocínio, mas também tem umas questões que são sacanas. Então, parece ser bem puxado, mas além de tudo isso, vocês têm alguma parte obrigatória de estágio, assim? E se tiver, né, como que funciona a validação dele para cá, pro Brasil?
aqui acho que em toda grande école, você tem que, para se formar, você tem que fazer um estágio obrigatório de fim de curso, que seriam os 6 últimos meses que a gente fica aqui na França. Mas a questão de validação desse estágio com a Poli, eu ainda não sei como funciona. Eu falo isso por experiência. Eu falei com um amigo meu que estudou em Grenoble, e aí ele voltou agora para o Brasil, né? Ele voltou faz alguns dias, e ele fez um estágio, né, em Grenoble, e ele vai ter que fazer outro estágio no Brasil, porque o departamento dele não aceitou o estágio que ele fez aqui na França no Brasil. Então, eu acho que vai depender muito do departamento em que você estiver. Eu não sei como vai ser o meu caso, e eu não sei como vão ser, se é para todos os casos assim. Eu sei que para ele não não achou muito ruim, porque ele conseguiu encontrar um estágio antes de voltar para o Brasil, mas eu acredito que para quem não tem encontrado um estágio seja complicado. Então tem essas diferenças. Mas pensando na França, sim, todo mundo vai fazer o estágio aqui para conseguir o diploma, é obrigatório. E também tem uma outra questão: algumas faculdades aqui, não é o caso do Telecom, precisa fazer um estágio entre o primeiro e o segundo ano. Se eu não me engano, em Grenoble é assim. Mas no nosso caso, não precisa fazer. Os meses de julho e agosto na Telecom, entre o primeiro e o segundo ano aqui, eles são férias mesmo, e se você quiser fazer um estágio de férias, você pode fazer, mas não é obrigatório. Entre o primeiro e o segundo ano do DD, que é o segundo e o terceiro ano da Telecom, não é obrigatório. Mas se você estiver no primeiro ano da Telecom e passar para o segundo ano, você tem que fazer um estágio que todo mundo faz na França, que é de formação humana, basicamente. Então você vai trabalhar num projeto voluntário, ou então trabalhar em linha de produção, algo desse estilo. E o estágio é obrigatório para todo mundo, como o Cadu falou. Eventualmente você vai ter que fazer. Na Telecom está previsto no regulamento que o estágio tem que ser na França, mas existe a possibilidade de você estender o DD e ficar um ano a mais e fazer mais estágios. Seriam 2 estágios a mais. E aí você poderia fazer fora da França, mas isso é algo que tem que ser negociado depois de passar no processo seletivo, quando você estiver aqui já, então. Mas existe a possibilidade de você ficar um ano a mais, caso você queira, só para trabalhar. E aí você tiraria um ano sabático, entre aspas. Você ficaria um ano na faculdade, um ano de estágio, e aí um ano na faculdade e acabou. E, bom, acho que é isso. O estágio normalmente é remunerado aqui, então dá para levar uma grana para o Brasil. Vocês sabem um pouco nesse sentido ainda do estágio, se a Telecom tem contato com as empresas? Ou, tipo, se ela passa uma lista, assim, informando os alunos das opções e tal? Tem contato com as empresas. A Telecom, ela tem, inclusive essa é uma parte realmente muito boa da Telecom, a parte de estágio aqui. Normalmente tem inclusive rankings com médias de salários, e os alunos da Telecom normalmente estão entre os maiores salários da França para estágio. Então essa é uma parte muito boa. Como eu disse, tem aquele dia que é o Forum, que as empresas vão lá na Telecom para mostrar, enfim, fazer stands, mostrar os estágios, as oportunidades, e então ali já tem bastante contato. Tem uma plataforma também da Telecom, especialmente da Telecom, esqueci o nome, se o Gabriel lembrar, mas é uma plataforma que é muito mais fácil de achar estágio. Normalmente, às vezes, tem estágios especificamente para a Telecom, que a empresa ela quer um aluno da Telecom, então ela vai fazer uma vaga de estágio especial. Então, é Job Teaser, esse é o nome da plataforma. Então, o Job Teaser é uma plataforma famosa, mas a Telecom tem a própria. Uma plataforma da Telecom que os ex-alunos podem postar vagas, ou então ter vagas que a empresa posta exclusivas para essa faculdade, realmente ajuda muito para você procurar, porque você sabe que a competição vai ser só entre a Telecom e não na França inteira, com 1000 pessoas aplicando para o mesmo processo seletivo. E além do Forum, que o Cadu falou que é um dia só para ter uma feira de empresas, sempre tem alguns aperros também no Telecom, principalmente com banco, empresa de consultoria. Eles sempre fazem um evento que eles
fazem tipo um aperitivo dentro da faculdade com o pessoal da empresa, provavelmente ex-alunos que estão na empresa vêm para conversar com o pessoal que está estudando agora, mostrar como é o dia a dia deles, mais um bate-papo. E é bem fácil também você entrar em contato com os professores, porque normalmente eles têm, como as turmas são relativamente pequenas, eles têm contato com pessoas que fizeram a mesma filial que você, que estão em alguma empresa. Então, eu já entrei em contato com um professor de sistemas embarcados e ele me passou uma lista de e-mails de um cara que trabalha na Airbus, um cara que trabalha na Safran. Então, ele sempre tem assim, uma lista de pessoas que foram alunos da faculdade, que estão em alguma empresa e que você pode contatar direto por e-mail, porque normalmente eles são bem acessíveis pelo fato de ser da mesma faculdade. Tipo, esse nepotismo dentro da faculdade é algo bem forte aqui. Tipo, se o cara que te entrevistou é dessa faculdade, você já tem alguma vantagem implícita aqui na França. Rola muito dessa, não sei, essa fraternidade por ter estudado na mesma escola. Mesmo a Telecom sendo bastante prestigiada, assim, pelo fato da gente ser estrangeiro, eles têm trata os brasileiros de uma forma diferente do que os franceses no fato de ser mercado de trabalho, assim, eu diria, não muito na universidade, né, mas mais as empresas. Vocês têm um pouco dessa ideia? Bom, em relação ao salário, eu acredito que não. Pelo menos na Telecom, eu realmente nunca ouvi falar sobre diferença de salário de brasileiros e franceses. Mas a diferença de tratamento, eu acredito que ela existe, assim. Pelo menos dentro da Telecom tem uma diferença de tratamento, né? Até porque algumas vezes são diferentes, assim, muitas vezes são diferentes a nossa mentalidade em relação aos franceses, então tem a diferença de tratamento, digamos, acadêmica, assim, e pedagógica, né? Mas também, às vezes, você pode pegar um cara mais chato, assim, que trata você de uma maneira diferente só porque você é estrangeiro. Infelizmente acontece bastante na França. E eu acho que isso depende da pessoa e depende da empresa, assim. Então, acontece. Eu não vou dizer que não acontece, porque isso acontece assim na França, no geral. Como tem muito estrangeiro aqui, principalmente em Paris, tem muito turistas, eles acabam tendo um pouco o pé atrás, né? Não que eu ache isso certo, mas acaba acontecendo com o estrangeiro. E isso acaba se refletindo também no mercado de trabalho e dentro da própria faculdade. Então, tem sim a diferença de tratamento. Acho que a diferença de salário, eu concordo com o Cadu, eu acho que não existe muito, não. Pelo menos o que a gente sabe dos nossos veteranos, que a gente já conversou, o salário que eles recebiam no estágio é bem de acordo com a empresa e a área que eles estavam trabalhando. Obviamente, você trabalha num banco, você vai receber bem mais do que numa startup. E acho que diferença de tratamento realmente existe. Eu acho que não é o diferencial para você ser contratado ou não, porque, no geral, todo brasileiro consegue estágio e, tipo, tem, sei lá, conheço muita gente que fez estágio em empresas grandes, tipo Renault, aqui na França. Eu acho que passa muito mais pela questão da língua. Tipo, eles são muito mais solícitos se você fala muito bem francês, e se o seu francês é mediano, eles já, tipo, ficam de cara fechada, porque eles não fazem esforço nenhum em te compreender, e os franceses em geral não dão um passo a mais para te ajudar em qualquer questão burocrática, por exemplo. Então, se você não chegar já com bastante desenvoltura no idioma para uma entrevista, por exemplo, isso conta negativamente, tipo, sem dúvida. Acho que não é necessariamente uma questão de você ser estrangeiro e mais do domínio da língua. Como que foi esse processo de aprender o idioma e como que vocês lidam com isso no dia a dia na França? E além disso, o que vocês consideram que vocês aprenderam com os franceses, que vocês consideram que é um grande aprendizado aí no intercâmbio de vocês? Para mim, a questão da língua, o aprendizado, eu comecei a estudar francês no segundo semestre de 2016, então meu segundo semestre da faculdade. No momento em que eu decidi entre França e Alemanha, eu decidi a França e eu logo já comecei a estudar francês.
Eu fiz francês na FEA, inclusive eu achei bom o curso, eu achei realmente um curso interessante, mas eu não conseguia doar aquilo que eu deveria ter doado para aprender francês, então eu fui aprender francês realmente quando eu cheguei aqui. Mas eu acho que isso é com todo mundo, mesmo quem tem um bom nível de francês no Brasil, quando chega aqui é realmente muito diferente pela velocidade como as pessoas falam. Então demora um pouquinho para você se habituar com a maneira do francês de conversar e de falar. Enfim, eu particularmente já melhorei bastante meu francês, mas quanto mais a gente aumenta o nível, mais difícil fica para aumentar o nível. Então, é lógico, ainda tem sotaque, eles conseguem perceber que eu sou estrangeiro, mas eu já consigo ter conversas muito mais, enfim, específicas, trabalhadas, digamos assim, com os franceses. O que eu aprendi com os franceses, uma das coisas interessantes é, digamos, organização. Eles, pelo menos os alunos, eles são organizados, eles são bem metódicos, assim. Então, horário de aula, eles vão trabalhar no horário de aula, eles não deixam nada para a última hora, né? Eles não deixam de fazer na aula, porque depois eles vão ter tempo para fazer, a gente acaba fazendo bastante isso no Brasil. Então, eu aprendi bastante isso aqui na França. Uma coisa, proatividade também, eles são muito proativos, eles vão muito atrás para resolver os problemas, eu acho isso muito legal. Eu acabei aprendendo isso bastante, então eu acho que foram essas coisas que eu aprendi na escola. E também na rua, assim, na vida mesmo, eu aprendi a correr atrás dos seus direitos. Eu acho que os franceses fazem bastante isso, eles correm bastante atrás. Então, se algo não está certo, se alguma regra não está certo, eles vão falar. É só muito interessante, eles nunca vão gritar, eles assim, às vezes eles gritam, né? Mas eles nunca vão gritar, eles vão sempre falar de uma forma firme para conseguir aquilo que eles querem. Então, acho que isso foi o que os franceses me falaram. Eu lembro que quando eu estava no Brasil, eu vi uma palestra de um ex-aluno aqui que trabalhou e ele falou: eu apanhei muito em francês, mas eu aprendi a bater em francês também, tipo, em francês da língua. Então, acho que isso é uma questão que realmente acontece aqui. A gente não aprende a gritar e a ficar nervoso, mas você aprende a ser firme e tentar buscar aquilo que você quer naquele momento, porque não é só deixar de lado, não, você tem o seu direito de conseguir. Acho que os franceses me ensinaram bastante isso. O idioma eu comecei no primeiro semestre de 2016, então logo no primeiro semestre da faculdade. Mas como o Cadu, eu também não tinha tempo para ficar me dedicando ao francês e a minha carga horária era baixa. E aí eu aprendi, assim, a maior parte do idioma foi fazendo com um professor particular, que era francês nativo, 6 meses antes de vir. Então eu fazia só aula eu e ele, quase nada de gramática. Ele passava um pouco para eu estudar gramática sozinho em casa, e durante todo o tempo que eu estava na aula era como se eu estivesse conversando com um amigo. Acho que foi isso que ajudou bastante a ter um pouco mais de desenvoltura para chegar aqui já conseguindo resolver um pouco mais de perrengue, de tipo não ter conseguido comprar o cartão do metrô, etc. A partir do momento que você já consegue ter uma conversa além de 2, 3 frases, os franceses resolvem te ajudar mais facilmente. A gente teve um curso de francês também quando a gente chegou, que eu acho que foi bastante útil, não para aprender tipo regras básicas ou para treinar pronúncia, sim para aprender mais tipo as nuances de como os franceses vão falar as coisas no dia a dia, ou se eles vão cortar algumas sílabas, as palavras, etc. Foi um curso que ajudou mais a gente a falar o francês com uma naturalidade maior e não falar aquele idioma estrangeiro robótico que a gente aprende nos cursos normalmente. E aí, ao longo do tempo, a gente ganha mais naturalidade na fala, conversando com as pessoas mesmo. Acho que depois de um certo ponto, o curso de francês não te ajuda mais e essa evolução vai ser só pelo lado social. Então, você tem que conversar com nativos, que foi o que a gente fez bastante logo nos primeiros meses, quando tinha muito rolê da faculdade, a gente falava muito com os franceses. E, pessoalmente, eu tinha a meta de chegar num ponto que eu conseguiria enganar um francês, a ponto dele não saber de onde eu era. E depois de muito esforço, eu conseguia, mas
Tipo, não é fácil, porque você sempre tem que estar conversando com alguém para ficar ciente de quais erros você está fazendo. Tipo, gramática, porque os franceses são chatos com isso também. Eles querem que você fale gramaticalmente correto e eles vão te corrigir. Então, você vai ser corrigido o tempo inteiro nos primeiros meses, porque você vai estar falando coisa errada. Aí, eventualmente, depois de tanto apanhar, você aprende a falar a coisa da maneira certa, vai melhorando o sotaque, só por ouvir mesmo, assim, passivamente você melhora, até que com o tempo você fica com um misto de sotaque brasileiro com o sotaque de Paris que ninguém reconhece. E a parte mais difícil depois, eu acho, é manter, principalmente pela quarentena. A gente diminuiu muito nossa interação com o francês. E aí, depois de um certo ponto, fica difícil só de manter o nível no idioma. Mas o mais importante é, assim que chegar, se expor mesmo. Tipo, não tem que ter vergonha de ir num restaurante e pedir. Tipo, eu sei que tem gente que, sei lá, fica nervoso de ter que falar no idioma estrangeiro em situações do dia a dia. Mas você vai passar por muito perrengue na França, então o ideal é já dar a cara a tapa logo no começo e ir no metrô perguntar a direção para uma pessoa, mesmo que você saiba, só para começar a treinar essas coisas do dia a dia, porque vai acelerar muito o seu francês. Nessa pegada de aprendizados, como que foi essa quebra de expectativa entre o que vocês esperavam do intercâmbio e o que vocês realmente depararam quando vocês chegaram aí? Alguns aprendizados, o que vocês consideraram que vocês mais gostaram, menos gostaram? E a partir daí vocês podiam já responder por que vocês indicariam a universidade da Telecom, né, para os politécnicos que têm interesse de fazer o DD. O que mais foi complicado para mim, o que eu mais, né, aquilo que eu esperava e não foi atendido era a questão teórica, né? Aqui a França realmente é muito teórica. Eu ouvia falar isso no Brasil, eu já ouvi falar no Brasil que a França seria como se fosse a Poli, muito teórica também, mas eu acho que foi mais do que eu esperava. Realmente foi muito teórico mesmo. É... Então, foi um pouco uma quebra de expectativa. Eu já sabia que ia ser difícil, né? Falando um pouco sobre a vivência, que eu acho que é também muito importante. Falando sobre a vivência, eu achava que ia ser mais fácil. É muito mais complicado do que eu imaginava, a vivência sozinho aqui. Eu diria que esse ano, o ano inteiro, para mim, pelo menos, foi um ano de adaptação e de adaptação ao idioma, à vida na França, a saudade da família no Brasil, dos amigos e tudo mais. Então, acho que foi uma experiência, um processo de adaptação, né? Então eu estou entrando muito mais preparado para esse segundo ano. Inclusive, eu gostaria de falar sobre essa diferença de tempo, né, do duplo diploma e do aproveitamento de estudos. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Um ano aqui é bastante tempo, mas eu acho que 2 anos é bem o ideal para você já se adaptar e passar todas as dificuldades durante o ano e depois começar mais um ano totalmente, né, já entendendo, já tendo processado e digerido tudo aquilo que foi do primeiro ano. Então, eu acho que essa dificuldade foi algo que eu sabia, mas eu não esperava que seria tão forte assim, né? E assim, a Telecom, por que eu recomendaria a Telecom? Eu acho que, não infelizmente, mas é uma questão que na França, o nome da faculdade é uma coisa que conta muito. Então, eu recomendaria primeiro pelo nome, segundo pela experiência com os estrangeiros. Eu acho que isso realmente é muito legal. A Telecom fazer com que 50% dos alunos sejam estrangeiros. A infraestrutura, apesar desse problema do campus, é muito boa. Você vai ter computador para você o tempo todo, a hora que você quiser, e isso é realmente muito bom. E assim, o fato de ser em Paris, ou pelo menos próximo de Paris, também é algo que conta muito. Assim. Eu acho que é realmente muito legal. Ainda mais para quem gosta de São Paulo, como eu acho que Paris, eu diria que é uma São Paulo, só que mais bonita, assim, só que bem mais bonita. Realmente Paris é muito bonito. Então, eu acho que esses são os pontos positivos. E para duplo diploma, eu realmente aconselho muito estudar na Telecom. Bom, para mim, o que eu já esperava que se concretizou aqui na França era a questão acadêmica. Então, os meus amigos que já tinham feito DD, que já tinham me falado que a notação da matemática deles é muito carregada e
O ano letivo é bem corrido, porque as matérias duram pouco, então isso eu já estava ciente quando eu cheguei. O que eu não esperava, eu acho que era a burocracia francesa, porque o Brasil a gente acha que é burocrático, mas a França consegue ser pior. Vai ter muito serviço ou pessoas da faculdade que você não vai conseguir entrar em contato por e-mail, por exemplo. Então, se você quiser resolver algo da faculdade, talvez você vai ter que ir lá direto, porque a pessoa nunca vai ler o seu e-mail e ela vai te ignorar. Ou se você quiser resolver algo do seu banco, não adianta mandar e-mail e não adianta mexer pelo contato ali do app. Você vai ter que escrever uma carta. Muita coisa funciona por carta ainda na França. Essa burocracia é bem chata, porque inevitavelmente no primeiro ano você vai passar por perrengue. O Cadu não conseguiu resolver ainda o auxílio moradia dele. Eu não tenho ainda uma atestação definitiva do meu seguro-saúde. Tem um outro amigo nosso também que não tem. E você sempre tem que ficar ligando ou mandando carta, porque é a única maneira de entrar em contato com eles. E eles são muito lentos para resolver qualquer pendência, assim. E acaba sendo bem estressante. Porque eu diria para as pessoas virem para a Telecom, primeiro porque é em Paris. Então, você vai estar em Paris, para mim isso já é um grande plus. Segundo, porque é uma escola com uma turma pequena, que não é o caso para a maioria das escolas na França. Então você vai acabar conhecendo todo mundo da sua turma, enquanto numa escola tipo Central de Supelec, pelo que o pessoal que a gente conhece lá fala, você acaba ficando fechado numa turminha só de brasileiros, por exemplo. E acho que terceiro pelo nome da escola e pelo ensino, porque aqui na França, como o Cadu falou, o nome conta muito e influencia até no seu salário, porque eles ranqueiam a escola entre grupos tipo A, B e C, D, etc. E se a sua escola está no melhor grupo, automaticamente isso reflete num salário maior, mesmo que seja para uma vaga igual do cara que trabalha ao seu lado, que é a de uma escola do grupo B. Então, inevitavelmente, essas questões práticas de trabalho e salário, a gente vai ter que pensar nisso. E o fato da Telecom ter um renome na França ajuda bastante. E o ensino não deixa a desejar. Tipo, eu acho que muita coisa que eu aprendi aqui eu não veria no Brasil. Se você tiver interesse na área de computação, certamente eu acho que é a melhor opção na França, porque é a escola completamente focada nisso. Você não vai ter que se preocupar com cursos de mecânica ou química. Você pode esquecer isso, nunca mais você vai fazer ciclo básico na sua vida. Então, para quem quiser direcionar para essas áreas, para mim é a melhor opção na França. A gente queria um pouquinho de dicas para vocês darem para o pessoal mesmo, ou também contar a experiência de vocês, ou, por exemplo, as fotos que vocês mandaram dos rolês, assim, contar um famoso perrengue chique pra gente, para ter um pouco da experiência. Enfim, se o Gabriel quiser ligar o microfone, a gente vai falando junto, mas eu acho que algumas dicas, assim, tenta, assim que chegar, pegar um chip o mais alto possível, se você vai ficar sem internet. Eu acho que essa é uma dica boa. Procurar, depois eu posso passar lugares onde tem Pant. Pant é a cerveja barata aqui em Paris, porque Paris é caro. Então, se você quiser algum rolê assim, a gente conhece alguns bares bons para se beber. Às vezes, beber na faculdade também compensa bastante. Se você quiser viajar, planeje com antecedência, porque os voos ficam caros. Vai para a Bélgica, porque na Bélgica tem cerveja barata. Sim, eu ainda não fui, eu preciso ir para a Bélgica. Compra as coisas com antecedência. Eu sei que é difícil, às vezes você não sabe o que fazer, mas tenta. Que mais, Gabriel? O que você falaria? Mano, eu diria para trazer bastante dinheiro, viu? Porque o banco aqui é algo completamente lento, burocrático. Você vai preencher um monte de formulário e eles vão demorar bastante tempo para te mandar o cartão. Então, estejam preparados já para, tipo, qualquer serviço que você tiver que contratar na França, demorar. É simples assim, vai demorar. Banco vai demorar. O chip, se você não fizer ali na hora e esperar eles mandarem por correio, pode ser que o chip nunca chegue, que foi o que aconteceu comigo. Então, prepare-se já para os perrengues.
Outra coisa, não tragam livro do Brasil, pelo amor de Deus. Eu trouxe um livro meu de eletromagnetismo que eu nunca usei, eu não sei nem o que eu faço com isso. Foi realmente a coisa mais inútil que eu trouxe. Então, Traga um mano, travesseiro. trago travesseiro é Coisa mais importante, porque importante. é caro. É, um perrengue chique. Eu acho que o último perrengue que eu passei chique, porque tava em Malta, e aí a gente ia pra Itália, só que aí a Itália chegou um e-mail pra gente falando que a gente ia precisar fazer o teste do Covid lá, e aí eu ia pra Nápoles, na Itália, a gente ia ter que fazer o Covid lá. Se desse positivo, muito provavelmente a gente ia ter que ficar de quarentena na Itália. Aí de última hora a gente teve que comprar um voo pra França, pra Marseille, e aí a gente fez ficou em Marseille lá umas horas, assim, foi tipo questão de um dia, então acabou pagando mó caro naquilo. Aí depois voltamos para Paris, fizemos o teste, deu negativo. Só que enquanto tudo isso estava acontecendo, todo mundo estava entrando na Itália facilmente, falando que não tinha nada a ver, aquilo era só para botar medo, tava muito tranquilo, então a gente acabou gastando uma grana à toa, assim. Mas enfim, são coisas que acabam acontecendo. É, E uma acho dica que é isso. também, quem Falei. vier no meio do ano, venham antes do 14 de julho, porque você tem que ter essa experiência Exato. assim que você chegar. A gente colocou, acho que uns vídeos e umas fotos da comemoração da queda da Bastilha, que é... Bom, esse ano foi prejudicado por causa do coronavírus de novo, mas ano passado eu e o Cadu tínhamos acabado de chegar, acho que fazia uns 2 dias que a gente estava aqui, né? E a gente Faz foi um dia. para a Torre Eiffel, e aí a torre fica toda iluminada, eles fazem vários shows lá com iluminação na torre diferente, começa a soltar fogos e fica um DJ tocando embaixo da torre. É uma experiência bem da hora. E outras coisas que a gente encontrou Realmente. durante o ano, tipo, final da Copa da África, o pessoal da Argélia lotando os bares da cidade para assistir os jogos. Agora na Champions League também eles estão fazendo carreata para comemorar as vitórias do PSG. Sempre vai ter alguma coisa acontecendo na cidade. Paris é uma cidade assim, bem viva, então não vai faltar experiência para o pessoal ter. Fête des Lumières, em Lyon, que é muito legal, eu recomendo. E tem muito brasileiro em Lyon, muito provavelmente você vai achar alguém para ficar numa casa de alguém. Inclusive, quando eu fui para lá, eu fui para essa noite para ficar na casa de um amigo meu da Poli, que é da Química. E aí fomos um amigo meu da Central do Pelé, um outro amigo meu que está em Grenoble, a gente foi tudo para lá. E a gente encontrou vários brasileiros, a gente fez um puta rolê assim, tocando só funk na República dele a noite inteira. E realmente foi o momento que eu me senti no Brasil, assim, depois de ter visto tipo um show de luzes super da hora na cidade inteira. É um rolê que eu realmente recomendo muito vocês irem. Bom, acho que é isso. A Alemanha é muito legal também, se vocês puderem ir para a Alemanha. Acho que, A lista de enfim, países para viagem visitar é muito, muito extensa. é muito extensa. Assim, viajem bastante aqui se vocês conseguirem. Eu acho que é o que eu falei, procurem com antecedência que aí vai dar para pagar. Compra Não é muito Flixbus. barato. E Flixbus, sim, Flixbus é uma linha de ônibus aqui. Então a gente compra cinco pacotes por 100 euros. E aí você paga, tipo, você tem 5 viagens por 100 euros e dá para trocar. Então, às vezes, outro compra e aí você compra do cara por 20 euros. E aí, normalmente, uma passagem que custa 80 euros, você paga 20 euros e aí você vai, sei lá, de Paris para Itália. Lógico que você vai ficar 12 horas no ônibus, mas vai ser barato e vai valer o perrengue, porque, enfim, é da hora. A gente queria, então, agradecer mesmo a participação de vocês, ter disponibilizado o tempo para poder ajudar todo mundo. E se vocês quiserem precisar da gente em algum momento também, só chamar que a Ipoli está à disposição.